antes que seja tarde demais. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado constantemente, para que no dia do julgamento final da humanidade, ninguém poderá dizer assim: Senhor Jesus, eu não sabia o que eu tinha que fazer para me salvar da condenação eterna que iria acontecer. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra de Deus, em todo tempo, e fora de tempo, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que as pessoas não irão querer obedecer à doutrina, eles irão preferir ouvir os falsos profetas, eles irão andar nas práticas pecaminosas, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda. No versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a continuar pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele disse que Jesus irá vir julgar os vivos e também os mortos. Ninguém vai conseguir escapar do julgamento que Jesus vai fazer na sua vinda. Ele mandou Timóteo continuar pregando o Evangelho de Jesus. Pregue em todo o tempo, Timóteo. Você tem que exortar os pecadores para abandonarem os pecados. Versículo 4. Timóteo, muitos se desviarão da verdade do Evangelho de Jesus, voltando às velhas práticas pecaminosas. Mas você, Timóteo, sofre as aflições. Você tem que fazer as obras de um evangelista. Você tem que cumprir o seu ministério. O apóstolo Paulo mandou Timóteo continuar a pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo não mandou Timóteo fazer campanhas de votos, de sacrifício, de campanha dos Salmos 91. Nem campanha para ficar rico. Ele disse para o Timóteo: sofre as aflições de um verdadeiro evangelista. Você, Timóteo, tem que cumprir o seu ministério. Muitos não irão acreditar no que você prega, mas continue. Faça a sua parte de um evangelista de Jesus. No versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O meu tempo está terminando na terra, e o tempo da minha morte está chegando. Versículo 7. Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo sabia que tinha pouco tempo de vida. Ele combateu o bom combate. O bom combate que ele se referiu é pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele sempre era preso, zombavam dele, xingavam ele, mas ele escreveu que ele guardou a fé em Jesus Cristo. A fé dele não era na mãe de Jesus, nem em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. A fé que ele tinha estava colocada em Jesus Cristo, não em imagens de escultura que homens criaram. No versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu que a coroa da justiça foi guardada para ele, é que Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas todos os que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo morreu, hoje ele mora no paraíso de Deus. Ele recebeu a coroa, que ele disse que Jesus iria dar para ele. O apóstolo Paulo escreveu que todos os que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus também irão receber uma coroa igual a que ele recebeu. Prezado ouvinte, o que te espera quando você sair do seu corpo? O apóstolo Paulo escreveu que terminou a carreira, porém aguardou a fé no verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele obedeceu o verdadeiro Evangelho de Jesus até o fim da vida. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Não existe salvação para quem se desvia do verdadeiro Evangelho de Jesus. Isso é doutrina do diabo. Jesus disse que quem perseverar obedecendo o verdadeiro Evangelho dele até o fim da vida será salvo. Ele não disse que já está salvo. Ele disse que será salvo do inferno. Infelizmente, o que espera a maioria das pessoas é o presídio de Deus, que é o inferno sem Deus, porque a maioria preferem levar a vida na desobediência da palavra de Deus, trocam o paraíso de Deus pelo inferno sem Deus, porque preferem dar vazão aos prazeres carnais que desagradam a Deus, não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. O que espera a maioria depois da morte do corpo, não é a coroa de Jesus Cristo, e sim o inferno. Depois do julgamento que Jesus vai fazer, muitos que obedeciam o verdadeiro Evangelho de Jesus não quiseram mais obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus, que exige renúncias de tudo que desagrada a Deus. Hoje eles moram no inferno. Sabiam que o inferno existe, achavam que ainda tinham muito tempo de vida, morreram antes de se arrependerem dos pecados praticados. Nesse exato momento eles estão em lamentos no inferno sem Deus. Quase foram salvos, mas não perseveraram até o fim da vida, em obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus. Prezado ouvinte, você tem uma coroa para receber de Jesus, ou você vai receber a condenação que Jesus vai dar para quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho dele. É você que escolhe. A coroa igual o apóstolo Paulo recebeu, ou a condenação do inferno, que você vai ter se você recusar o verdadeiro Evangelho de Jesus. Paraíso de Deus, ou inferno sem Deus. Não fique à espera de um anjo vir falar para você se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é Ele próprio falando para você. O apóstolo Paulo vivia apanhando, passava fome, passava frio. Era zombado, criticado. Para o verdadeiro Evangelho de Jesus chegar até você, você não ficará impune se você rejeitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você que ouve essa pregação. Pense nisso, ouvinte, a hora é agora, não espere pelo amanhã, o amanhã pode ser muito tarde. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse que quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o batismo que Jesus mandou fazer. Cada um tem uma liberdade de escolha, ou o paraíso de Deus, ou o inferno sem Deus. A maioria preferem o inferno porque não conhecem o inferno por dentro. Lá é lugar de tormento e dor.
Lá já estão as almas que já foram condenadas por Jesus Cristo. Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, também o fogo do inferno nunca se apaga. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Em quem você vai querer acreditar? Em Jesus, ou nos falsos profetas, que ensinam que o inferno não existe? Eles dizem que o inferno é a sepultura. Eles poderiam passar uma noite no cemitério para ver se eles iriam ver fogo em qualquer sepultura. Jesus disse que tem muito fogo no inferno. Nesse canal tem vários vídeos de simulações de como é o inferno por dentro. Assista, creia no que Jesus disse, e não no que os falsos profetas ensinam. Todos irão passar pelo julgamento que Jesus vai fazer. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. O juízo é o julgamento que Jesus vai fazer. Os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele, serão julgados. Depois do julgamento serão levados para o presídio de Deus, que é o inferno. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Então é melhor se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Quem se converteu ao verdadeiro evangelho de Jesus, não será lançado no inferno sem Deus.